Irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É com muita alegria que eu estou aqui para gravar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e desta vez para gravar a lição de número 3. Estamos estudando as revistas da CIP-AD com o tema, neste segundo trimestre de 2020, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estudamos na aula passada a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Estamos fazendo um estudo na carta que Paulo escreveu aos Efésios, estaremos estudando toda essa carta, e na aula de hoje temos como tema, na aula de número 3, eleição e predestinação. Um tema bastante polêmico, muito discutido, principalmente no que diz respeito à interpretação calvinista, a interpretação desenvolvida por João Calvino, e a interpretação arminianismo, que foi desenvolvida por Jacó Armínio. Então, essa lição tem por objetivo apresentar a visão, será abordado os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal, basicamente dentro da visão também das Assembleias de Deus, embora sabemos que algumas igrejas pentecostal e até mesmo dentro das Assembleias de Deus, algumas pessoas já acreditam na visão calvinista. Mas vamos trabalhar dentro do que o nosso comentarista Douglas Batistas ele está propondo na revista. O objetivo geral dessa lição é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que, em Cristo, seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Então, o objetivo dessa lição é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Existe também a crença por alguns teólogos de que essas palavras são sinônimas, têm o mesmo significado. Outros acreditam que não, assim como o nosso comentarista que traz uma visão de que ambos apresentam significados diferentes. Então, no tópico de número 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível, eu não vou estar seguindo o roteiro proposto pela revista da forma que o comentarista propôs, porém eu trouxe alguns subsídios extras para que os irmãos possam complementar nos seus estudos, mas segue também o padrão do conteúdo que nos foi proposto. Então, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então, o conceito de eleição. O que é a eleição divina? Eleição nada mais é do que o ato de eleger, ou escolha. Então, a eleição é uma escolha. Diploma, selo divino com que é agraciado todo o que recebe a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, baseado em João 3,16. A eleição subentende que a pessoa, mediante o sacrifício de Cristo, já atendeu a todos os requisitos exigidos pela justiça de Deus quanto ao perdão de seus pecados. Então nós entendemos que, em linhas gerais, a eleição é o ato condicionado e cristocêntrico. A visão calvinista acredita que a eleição ela é incondicional, que Deus já escolheu aqueles que serão salvos e os que serão condenados, porém acreditamos que a eleição ela é condicional e cristocêntrica, onde o Altíssimo, por meio de sua presciência, elegeu em Cristo aqueles que creriam em Jesus como Redentor de suas almas, de modo que, alcançado pela graça, por meio da fé em Jesus, o homem arrependido e regenerado agora é justificado e adotado por Deus. Então, eu vou estar lendo aqui a leitura bíblica, o textuário, na verdade, que foi sugerido pelo comentarista, que é Efésios capítulo 1, os versos 4 e 5. Porém, eu vou estar lendo
na versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, porque ela é uma linguagem mais que se entende melhor. Diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Então percebam que a eleição, ela é a escolha divina, ela é a eleição divina, aonde Deus, ele, mediante a sua presciência, ele já havia nos escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Então percebemos que ela é condicional e ela é cristocêntrica. Isso significa que a eleição, ela não é arbitrária, ela não é aleatória. Então Deus não escolhe aleatoriamente quem vai ser salvo ou quem vai ser condenado. Mas essa eleição, ela está condicionada a Cristo. Ela é baseada no sacrifício de Cristo. Então, a eleição, ela está baseada no sacrifício de Cristo. Em linhas gerais, a eleição é cristocêntrica. O que significa isso? Que a eleição, ela é condicional. Exatamente por impor uma condição para ser eleito. Existe uma condição para ser eleito. Não é aleatório, não é por acaso que Deus escolhe um para a salvação, outro para a perdição. E qual é a condição? Deus elegeu para a salvação o povo que creria em seu Filho. Ou seja, a condição para ser salvo é a fé em Jesus. O Criador elegeu para ser seu povo todo aquele que creria em Jesus. Também é conhecida como eleição corporativa, uma vez que aqueles que crerem formam uma corporação. Nesse sentido, o indivíduo torna-se eleito a partir do momento em que crê em Jesus e continua sendo eleito enquanto perseverar crendo. Aquilo que Jesus disse para os judeus lá no capítulo 8 de João, capítulo 31, quando ele disse que para aqueles que estavam crendo nele, que se eles permanecessem em seus ensinos, verdadeiramente seriam seus discípulos. Então percebemos que a eleição, ela não é aleatória, existe uma condição. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 10, os versos 8 diz assim: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Tu serás salvo, porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Então percebemos que essa é a condição. É a fé em Cristo Jesus. Então não é uma escolha aleatória, é uma escolha condicional. É uma eleição condicional e cristocêntrica. Ela é baseada na obra que Cristo realizou na cruz. Inclusive, é nos dito que isso aconteceu antes da fundação do mundo. Porque Deus, antes de criar o mundo, antes de criar o próprio homem, ele já sabia que o homem pecaria, haveria a ruptura da comunhão entre Deus e os homens, mas Deus escolheu, Deus decidiu não rejeitar o homem eternamente, mas Deus decidiu, por sua livre e soberana vontade, salvar o homem. Então Deus oferece essa salvação por meio de Jesus Cristo. E isso já foi definido mesmo antes do homem cair. E após o homem pecar, Deus já nos indica que ele resgataria o homem quando ele diz que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Porém, para que ele fizesse isso, haveria um preço a ser pago. Ele teria o seu calcanhar ferido. O seu calcanhar ferido nos remete que sangue seria derramado. Então, o apóstolo Pedro vai nos dizer que não fomos resgatados por coisas perecíveis, como ouro, prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, conhecido mesmo antes da fundação do mundo, porém revelado nos últimos dias. Então essa eleição, ela é condicional, ela está baseada na obra de Cristo, e ela aconteceu mesmo antes da fundação do mundo. Mas uma outra questão que o comentarista nos traz é da questão do propósito. Qual o propósito da eleição? Para que fomos eleitos? Então, existe a crença de que os homens, eles são eleitos de forma individual, como eu já falei, alguns são eleitos para a salvação, outros para a perdição. Mas dentro do que
acreditamos a eleição ela é uma eleição corporativa, ou seja, isso significa, irmãos, que sempre que a Bíblia, sempre que é tocado nessa questão de salvação, é sempre atribuído uma eleição corporativa, é sempre usado palavras no plural. Então, o apóstolo Paulo deixa bem claro que Deus nos elegeu. Ele sempre se refere como um conjunto, como um grupo. Ele sempre vai trazer os aspectos dos eleitos como sendo um corpo, como sendo um edifício, como sendo uma família. Então acreditamos que a eleição ela engloba um povo. Deus resolveu escolher um povo para si. Então Deus ele escolhe um povo, esse povo seria santo e irrepreensível diante dele. Então Deus ele não escolhe indivíduos para a salvação. É claro que existe a eleição individual, mas sempre tratando de propósitos. Quando ele diz no capítulo 4, verso 11, que Deus escolhe um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, ali a gente vê a eleição de indivíduos, mas para desempenhar uma função específica no reino de Deus. Mas quando se trata de salvação, essa questão é sempre levantada no plural. Então, no capítulo 5 de Efésios, então Paulo vai iniciar dizendo que Deus nos elegeu. Então ele está falando no plural. Então Deus não elegeu indivíduos em particular, mas Deus elegeu um povo. E esse povo ele vai nos dizer quem é no capítulo 5, verso 25, quando ele diz: Marido, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então veja que Cristo, ele amou e se entregou pela igreja, por esse povo que forma o seu corpo, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então aqui ele está explicando que essa eleição que ocorreu foi a eleição de um povo, essa igreja que deve ser apresentada sem mácula, sem mancha, sem mácula nenhuma, santa e irrepreensível, que será apresentada a Deus. Então, essa eleição é condicionada ao sacrifício de Cristo. Então, Deus não elege pessoas aleatoriamente, mas Deus elege aqueles que estão unidos em Cristo, por meio da fé em Cristo, por meio do seu sacrifício. Então, o subtópico de número 2, o nosso comentarista Douglas Batistas, ele vai levantar como ponto as condições da eleição. E ele vai dizer que a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação, em Cristo, ela é oferecida a todos. Não só a Bíblia de Estudo Pentecostal, mas vemos isso realmente em toda a Escritura. João 3,16, Deus amou ao mundo, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um texto também que nos deixa bem claro em relação a essa questão de que para quem é a salvação, porque segundo o ensino calvinista, a expiação seria limitada, ou seja, Cristo teria morrido apenas pelos eleitos. Mas quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer assim, 1 Timóteo capítulo 4, capítulo 2, versos do 4 ao 6. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma pessoa que une Deus e os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. Então Deus quer que todos sejam salvos. Tito capítulo 2, verso 11 também diz assim, que o evangelho diz assim, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então a salvação ela é oferecida a todos os homens, porém ela só é confirmada nas nossas vidas, por meio da fé. Então é por meio da fé em Cristo que o homem, através do arrependimento de pecados, o homem ele torna-se parte desse povo, ele ingressa nesse povo chamado igreja. Então, ao ouvir o evangelho, o homem precisa crer no evangelho,
se arrepender dos seus pecados. Essa era a mensagem central de João Batista, que pregava ali, que foi o precursor ali do evangelho, ali, anunciando ali a chegada do Cristo. Ele dizia: arrependam-se e produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, demonstre por meio da vida de vocês que realmente vocês se arrependeram, que vocês agora servem a Ele. Ao iniciar a sua mensagem de pregação também, a gente vai ver Jesus em Marcos, logo no capítulo 1, Marcos capítulo 1, no versos 14 e 15, diz assim: Ora, depois que João foi encarcerado, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então essa é a condição. E também os seus apóstolos, quando os apóstolos pregavam, sempre a mensagem central deles era o arrependimento e a demonstração da fé em Cristo. O apóstolo Pedro, quando ele vai ministrar na sua grande pregação, onde tivemos ali muitas almas se rendendo ao Senhor, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Então, quando ele prega, o texto vai dizer que as pessoas se angustiaram em seu coração e desejavam saber o que devia ser feito, o que eles deveriam fazer. Então, o apóstolo Pedro vai dizer para eles: arrependei-vos, sejam batizados em nome de Cristo para terem seus pecados perdoados. Então percebam que a salvação ela é oferecida a todos, ela está à disposição de todos, e por meio do arrependimento e da fé em Cristo, passamos a fazer parte desse povo. A gente toma posse dessa salvação que é nos oferecida de graça. Então aqui entra outra questão, porque ao passo que dizemos que o homem precisa aceitar o evangelho, existe a posição dos calvinistas, onde eles querem colocar como isso fosse uma questão de merecimento. Vocês estão dizendo que vocês são salvos por obras. Se vocês precisam fazer algo, vocês participam da salvação, vocês têm mérito na salvação. E justamente esse não é o caso. Porque o que a gente observa é que quando se fala de que a eleição ela está condicionada à fé em Cristo, compreendemos que da parte do homem só resta entender o seu estado depravado. E por meio de sua crença em Jesus Cristo como Salvador do mundo, o homem vai ser regenerado para ser uma nova criatura. Assim ele vai ser inserido pela graça no rol desses eleitos. Ou seja, vai passar a fazer parte da igreja que é o corpo de Cristo. E isso não é graça, é mérito. Então, o plano da salvação é elaborado pelo Pai, executado pelo Filho, e é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele vem habitar dentro do homem, ele regenera o espírito do homem, ele muda o coração, os sentimentos do homem, e ele vai capacitar o homem para viver de acordo com a vontade de Deus. Então, não há mérito nenhum nisso. O homem apenas reconhece seu estado depravado e de que ele precisa sim do auxílio de Deus para ele se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, uma criatura que viva para a glória de Deus. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então, ninguém pode se orgulhar de conquistar a salvação, porque é um presente de Deus. Então, Paulo vai completar no versículo 10 dizendo que nós fomos criados por Deus para as boas obras. Então, a gente não pratica as boas obras para ser salvo, mas nós somos salvos por Deus com o propósito de praticarmos boas obras. Aqui a gente já começa a definir essas questões de eleição e predestinação. Percebemos que Deus ele nos elege, ele nos escolhe, e quando ele nos escolhe, ele traça um destino
para os seus escolhidos. Então, qual é esse destino? Praticar boas obras. Aqui já é um dos propósitos do que Deus nos escolhe. Então, a eleição é a escolha de Deus e a predestinação era para que fomos escolhidos? Para um propósito. E um desses propósitos é praticar boas obras. Quando o escritor vai tratar de que nós fomos escolhidos, aqui a gente trata que nós fomos predestinados para sermos filhos. Aqui a gente vai tratar justamente dessa questão de definir predestinação. Então a gente vê que a eleição ela é a escolha de Deus, é a eleição. Então, e a predestinação? O que é a predestinação? Do ponto de vista teológico, predestinação diz respeito a propósito determinado por Deus desde a eternidade para os que estão em Cristo. Então Deus ele já determina propósitos para aqueles que crerem em Cristo, para aqueles que irão crer em Cristo. Já existem propósitos predeterminados. Então, quando a gente é escolhido para fazer parte do corpo de Cristo, para fazer parte do povo de Deus, quando a gente é inserido nesse rol de eleitos, lá já existem propósitos predeterminados. E quais são esses propósitos? Então, desse modo, é bom que se destaque que, embora estejam intimamente relacionados, eleição e predestinação não são a mesma coisa. Eleição significa escolha, enquanto predestinação tem a ver com o fim dado aos escolhidos. Eleição é o ato pelo qual Deus escolhe homens para si mesmo, e predestinação é o ato determinativo de Deus quanto ao destino dos que ele escolheu. Então, predestinação na Bíblia não tem a ver com escolha, mas com o destino dado àqueles que já foram escolhidos. Então, deu para perceber que os calvinistas eles acreditam que a predestinação é Deus predestinando uns para a perdição e outros para a salvação. Mas não é nada disso. A escolha é Deus escolhendo em Cristo um povo para si. E a predestinação é Deus ele tem propósitos já pré-estabelecidos para esse povo. Então, podemos afirmar à luz dos ensinos do apóstolo Paulo que são 3 os objetivos da predestinação bíblica em relação aos salvos. Então, quando Deus resolve resgatar a humanidade, formar um povo para si, Deus já tem propósitos para esse povo. E qual que é esse propósito? Já está tudo pré-estabelecido. Existem basicamente 3. Então, o primeiro é serem filhos de adoção. O segundo é serem co-herdeiros em Cristo. E o terceiro, serem conformes à imagem de Cristo. Ou seja, a predestinação à luz da Bíblia não tem por objetivo a fé. Ou seja, a predestinação não é definir se alguém vai crer ou não em Cristo. Trata-se da definição divina daquilo em que aqueles que estão em Cristo se tornarão no final. Então essa basicamente é a diferença. Então Deus escolhe um povo para si. Então Deus decide salvar a humanidade. Deus decide que ele vai formar a humanidade. Então, quando ele toma essa decisão, ele também já pré-estabelece o que ele vai fazer, o que ele vai tanto exigir que esse povo, quais são as atitudes que esse povo terão, como esse povo vai ser e também as bênçãos que esse povo terão. Então Deus ele escolhe salvar a humanidade e ao salvar a humanidade ele decide que aqueles que fizerem parte desse povo, essas pessoas ele vai adotar como filho. Então já está predestinado para os eleitos, que aquele que for eleito, a pessoa que vier a crer em Cristo, ela vai se tornar filha de Deus por adoção, ela vai ser adotada por ele, ela vai se tornar co-herdeira em Cristo, ela vai herdar as bênçãos espirituais, as quais já falamos na aula passada, principalmente no que diz respeito à vida eterna, e essas pessoas, e esse povo eleito, ela deve se tornar segundo a imagem de Cristo. Então, lá no capítulo 4, verso Efésios 4:11, para a gente deixar isso bem claro, que ele vai levantar alguns para profetas, apóstolos, professores, pastores, como eu já disse, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então a eleição é a escolha. Deus ele escolhe um povo para si. E como que esse povo é escolhido? É uma escolha condicional, cristocêntrica, baseada na fé em Cristo. Então Deus ele decide salvar a humanidade e ele já predetermina, ou seja, ele já fixa um caminho, ele já fixa um destino para esses eleitos. Porém a predestinação não é arbitrária. Deus não já definiu quem vai ser salvo ou quem vai ser... Deus não definiu quem vai ser salvo ou quem vai se perder. O que Deus já definiu é que esse povo eleito, aqueles que crerem em Cristo, que fizerem parte desse povo, Deus já determinou que esse povo ele vai ser adotado por ele como filho, vai herdar bênçãos espirituais, ou seja, vai se tornar corredeiro de Cristo, e assim esse povo deve se tornar semelhante a Cristo. Então, o objetivo de Cristo é nos tornar cada dia mais e mais semelhantes a Cristo, parecidos com Cristo. Então, esse é o foco da predestinação. Aqui eu trago outros conceitos para que venha a ficar mais claro. A eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si. E a predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente fazer com aqueles que foram escolhidos. Então a eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si. E a predestinação é que Deus já determinou o que ele vai fazer com esses escolhidos. Ou seja, Deus vai adotá-los como filho, Deus vai fazê-los herdeiros com Cristo. Então vamos herdar as bênçãos espirituais por sermos filho de Deus, adotado, e deveremos ser segundo a imagem de Cristo. Por isso, Paulo vai sempre orientar a termos uma vida santa e irrepreensível, tanto diante de Deus, como diante dos homens também, uma vida que venha agradar a Deus, abandonando as velhas práticas. E aí ele vai dizer, né, abandonando a mentira, aquele que não roubava não roube mais, não usar mais palavras torpes. Palavras torpes são aquelas palavras que vêm a causar destruição ou trazer confusão, mas sim palavras que tragam edificação, ou seja, aquilo que a gente falar, principalmente redes sociais ultimamente, né? As pessoas que nos ouvirem ou que lerem aquilo que a gente escrever, aquilo tem que trazer algo de bom para aquela pessoa, crescimento para a vida espiritual, tem que trazer esperança para aquelas pessoas. Então por isso que ele vai dizer, lá no capítulo 4, a nova vida, referente à nova vida dos eleitos, ele vai dizer que nós fomos eleitos para esse propósito, que devemos nos revestir do novo homem, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdade e em santidade. Então, nos despir do velho homem é abandonar as práticas antigas, mentira, ira, amargura. E aí ele vai dizer que a partir do momento que estamos em Cristo agora, somos formados para viver em santidade, na verdade. Então ele vai dizer que a gente deve ser amável um para com os outros, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Então devemos abandonar toda amargura, devemos abandonar toda ira e viver amando uns aos outros. É muito comum aquela expressão, né, que diz que suportando-vos uns aos outros, e muitos tentam interpretar essa passagem como eu tenho que suportar o meu irmão. Mas o suportar aqui diz respeito a ajudar aquilo que o irmão está precisando. Suportar tem o sentido de levar a carga do irmão até que ele possa caminhar com seus próprios pés, mas sempre ajudando uns aos outros. Então somos escolhidos de Deus, somos adotados como filho, e assim temos direitos a todas as bênçãos, né, que ele preparou tanto nessa vida como na eternidade. E essa questão da adoção é muito interessante, que no contexto romano, a adoção, hoje também, mas também principalmente no contexto que Paulo usa, o filho adotado, ele herdava o nome da nova família, e ele passava a ter direito a todos os benefícios. O filho tinha direito a todos os benefícios. Então o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação
a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, na lei romana, os filhos adotivos eles desfrutavam dos mesmos direitos dos filhos legítimos. Então, o filho adotivo recebe o nome da nova família e torna-se herdeiro natural dessa família. Somos filhos de Deus e recebemos um novo nome e uma nova herança. Então, observa que lá em Apocalipse, capítulo 2, versos 17, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nele escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, observe, irmãos, que na eternidade, lá a gente vai receber uma pedrinha branca, com um novo nome que vamos receber, porque agora fazemos parte da família de Deus. Somos filhos por adoção de Deus, e assim temos direito a grandes heranças espirituais. Outra coisa que a gente pode observar que, principalmente naquele contexto romano, quando um filho legítimo, um filho legítimo pode ser rejeitado. O pai poderia não gostar naquela época, se havia algum problema físico, alguma doença, o pai poderia rejeitar o filho. Mas quando um romano ele adotava um filho, pela lei ele não poderia voltar atrás. Então, quando ele adotava um filho, ele estava dizendo: eu te escolhi, eu escolhi amar você. Dentre todos os filhos, eu escolhi você. Então, ele estava dizendo que ele não abriria a mão daquele filho, ele amaria aquele filho eternamente. Assim, era essa a mensagem que Paulo queria passar, que Deus ele nos adota como pai adotivo. Isso não significa que somos menos amados do que o seu filho legítimo, não, mas ele com grande amor, ele nos amou. E lá em Isaías capítulo 19 tem aquela passagem que diz que pode por um acaso a mãe se esquecer do seu filho que ainda amamenta? Todavia, ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de vocês, porque eu tenho vossos nomes gravados na palma da minha mão. Então, irmãos, Deus ele tem o nosso nome gravado na palma de suas mãos. Então, ele tem cuidado de nós, ele tem nos protegido. Por isso que, ainda que todas as pessoas te esqueçam, ainda que você seja rejeitado na sua família, se você se sinta rejeitado no seu local de trabalho, na sua congregação, lembre-se que o Senhor ele cuida de você e ele jamais te abandonará, como o Senhor Jesus disse: eu estarei com vocês em todos os dias da sua vida. E ele jamais nos abandona, ele jamais nos despreza. Esse é a grande riqueza de sermos filhos por adoção. E no tópico de número 3, irmãos, o pastor Douglas ele vai trazer essa questão da predestinação em relação à salvação. Esse é um outro texto muito polêmico, uma questão muito polêmica, porque na visão calvinista existe a dupla predestinação. Ou seja, Deus predestinou uns para a salvação e Deus predestinou outros para a perdição. Porém, irmãos, toda vez que lemos em relação a essa predestinação, ela sempre está se referindo aos eleitos de Deus, aos escolhidos. Então não existe uma predestinação para a condenação. Então, através da aplicação da obra salvífica pela ação do Espírito Santo, a igreja seria formada. Então ela é constituída de todos aqueles que creram em Cristo e em sua obra salvadora. Predestinado para filhos de adoção, eu já li. Agora eu quero ver essa questão da sublimidade do propósito divino da predestinação. Então, na Bíblia não existe uma predestinação à condenação eterna, seja ela explícita ou implícita. Então não existe nenhum texto falando que Deus predestinou alguns para a condenação. O que a gente vai ler lá em Mateus capítulo 25, quando Deus dá a sentença para aqueles que serão condenados, ele vai dizer assim: então dirá aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Então percebam que o lago de fogo, ou fogo eterno, dependendo da tradução, ele foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Não foi preparado para aqueles eleitos que foram destinados à condenação. Então a predestinação na Bíblia sempre trata em respeito à salvação. Então a predestinação não é algo destinado à condenação, mas sim fala do propósito antecipado de Deus aos eleitos em Cristo.
Dessa forma, a questão da predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas Deus decidindo antecipadamente o que planeja com os eleitos em Cristo. Ou seja, Deus planejando que os eleitos em Cristo, eles vão ser dessa forma, adotados como filho, vão ser conforme a imagem de Cristo, vão ser herdeiros das heranças espirituais. Então, a gente pode observar que o propósito da predestinação do cristão não se dá pelo fato de que Deus decidiu, ou seja, Deus já decidiu quem vai ser salvo ou não, mas sim pela determinação da posição de salvo que o eleito ocupa, ou seja, Deus não determinou quem seria salvo ou quem seria condenado previamente, mas ele destinou que os salvos em Cristo, como eleitos, seriam conforme a semelhança de seu Filho. Ou seja, então percebamos aqui que Deus ele já predestinou um povo para a salvação, um povo para ser semelhante a Cristo e para herdar essas promessas. Então, a predestinação sempre traz destaque à salvação. Então, vamos ler alguns textos aqui, irmãos, para a gente entender essa questão de que a salvação ela é oferecida a todos. Tá? Não existe uma predestinação para a condenação. O comentarista também ele vai trazer aqui a questão do amor. Ele vai dizer que a base da salvação, por que Deus resolveu nos salvar, ele vai dizer que isso foi por amor. 1 João capítulo 4. Ora, 1 João capítulo 4 diz assim: Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Então, a base da salvação é o amor. Então, essa salvação ela é oferecida a todos. Então, vamos ler alguns textos para a gente concluir a nossa lição. Josué capítulo 24, o verso 14 diz assim: Agora, portanto, temei ao Senhor e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Então, Josué está propondo as pessoas para abandonar, deixar de servir os outros deuses e servir ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem vocês vão servir. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam agora. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, Josué, como líder espiritual da família, está dizendo: olha, eu e minha família, a gente vai escolher servir o Senhor. Agora, se para vocês parece bom servir aos deuses que vocês serviam lá no Egito, os vossos pais serviam no Egito, ou esses deuses agora da terra que vocês habitam, é uma escolha de vocês. Porém, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então, percebo que é uma questão de escolha. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, no verso 31. Atos 17, verso 31 diz assim: Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância, e agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, Deus ordena a quem que se arrependa? A todos os homens. Em que lugar? Todos os lugares. Por quê? Porque é da vontade de Deus que todos se arrependam e todos venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, diz assim: Chamo os céus e a terra para registrar hoje, contra vós, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que a tua semente possa viver. Então percebam que a opção da escolha é dada ao homem, irmãos. O homem ele foi criado um ser moral com livre-arbítrio para fazer escolha. A salvação é oferecida às coisas, porém cabe ao homem aceitar ou não. Então a gente observa que a vida ela é feita de escolhas. E olha que interessante, em João capítulo 16, a gente observa que
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida é feita de escolhas, irmãos. Tudo que a gente escolhe tem consequências nesta vida e na vida futura. E a maior escolha que nos é proposto é aonde vamos passar a nossa eternidade. Se passaremos a eternidade com Deus ou se passaremos a eternidade longe de Deus, afastado de Deus. E aí, essa proposta em João 3,16 diz: por quê? A maior explicação. Deus, o maior ser, amou o maior mandamento ao mundo, o maior alvo do amor de Deus. A quem Deus ama? Ao mundo, a todas as pessoas. De tal maneira, a maior intensidade. Ou seja, não dá para se calcular o tamanho do amor de Deus. Que deu a maior dádiva, o seu Filho unigênito, ou seja, aquilo que Deus tinha de mais precioso, para que todo, a maior abrangência, aquilo que já falamos, a salvação ela abrange a todos, o que nele crê, maior condição, não pereça, olha aqui, ó, a maior condenação, mas tenha a maior conquista. O que é a maior conquista? É você ter o quê? A vida eterna, a maior esperança do homem. Então, eu quero finalizar essa lição, irmãos, com um apelo sobre tudo que foi proposto aqui, essa questão da escolha, a salvação é oferecida a todos os homens. Então, você que ouviu essa mensagem, você que está afastado dos caminhos do Senhor e que ouviu essa mensagem, volte para a casa do Pai. Porque, assim como Jesus ilustrou na parábola do filho pródigo, não importa o que você fez, não importa quanto tempo você está afastado dos caminhos do Senhor. Volte para Ele, porque tenha certeza que o Pai, Ele está te aguardando de braços abertos. E você que ainda não serve a Cristo, lembre-se que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de bênção, mas no fim são caminhos de morte. Então é muito comum se ouvir hoje que todas as religiões são boas, todas as religiões levam a Deus. Mas as Escrituras é muito clara quando ele diz que em nenhum outro há salvação, senão em Cristo Jesus. Em nenhum outro, não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus. E essa salvação é oferecida de graça, baseada no amor de Deus. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que Deus ele está de braços abertos, aguardando tanto você que está afastado dos caminhos do Senhor, mas quanto a ti que ainda não teve um encontro pessoal com Ele. Ele está te aguardando de braços abertos, porque o propósito de Deus, em seu infinito amor, em formar esse povo santo, foi nos livrar da condenação eterna. E em Mateus capítulo 25, eu quero até comunicar para os irmãos que me assistem que eu já tinha gravado o vídeo, eu já tinha gravado esse vídeo, tinha ficado muito longo por sinal, e eu deixei de falar isso e o Senhor me incomodou para regravar o vídeo. Ao assistir o primeiro vídeo que eu tinha gravado, eu vi que não tinha ficado tão bom, para que a gente venha meditar nesse Mateus capítulo 25, quando ele diz que aos que tiverem à sua direita, e ele vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai, herdai o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. E aos que tiverem à esquerda ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí ele finaliza assim, que os ímpios irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Na noite passada, irmãos, eu tive um sonho e tratava da questão da condenação eterna. Então, a condenação eterna, o castigo eterno, é nos dito que lá haverá dor e ranger de dentes. Quando a gente imagina, irmãos, uma situação de tribulação, dificuldade que passamos nessa vida, imagina quando a gente tem uma simples dor, uma dor de dente, que a gente fica desesperado e a gente não vê a hora daquela dor passar.
E eu me levei a refletir nessa questão da condenação eterna, irmãos. Imagine um local onde o sofrimento chega a fazer a gente ranger os dentes de tão doloroso, de tão sofrimento que vai ser. Imagine a gente saber que isso vai ser eterno, que isso nunca vai passar. É por isso que Deus ele nos amou, e para nos livrar dessa condenação, ele entrega o seu Filho Jesus para morrer e se entregar por nós, para que a gente não venha passar por isso, irmãos. Então, eu muito me entristeci com aquilo, porque é algo que eu não desejo nem para mim e nem para ninguém, principalmente para pessoas queridas, pessoas que amamos, familiares, irmãos, mas para ninguém, porque é algo realmente muito triste. Então, irmãos, ficamos firmes no Senhor, que a gente não venha nos abalar com essas situações, porque foi por isso que Deus nos salvou. Então, volte para Cristo imediatamente. Se você ainda não teve um encontro, entregue a sua vida para Jesus, porque Ele vai te receber de braços abertos, te adotar como filho, te dar bênçãos espirituais grandiosas, te transformar segundo a imagem de Cristo. Tudo isso Ele fez por amor. Como diz o apóstolo Paulo no capítulo 8, que Deus ele não poupou seu Filho, Ele se entregou por nós. E aí ele vai concluir com aquela conclusão maravilhosa, que se Deus ele não poupou nem o seu Filho por nós, o que mais Ele não nos dará? E aí Paulo vai finalizar, eu quero ler esse texto para finalizar essa aula, que ele vai dizer que sim, passaremos por dificuldades, passaremos por situações difíceis aqui, mas que nada há de se comparar, irmãos, com a glória de há de ser revelada para nós. E lá no capítulo 8, verso 32, ele diz assim, Romanos capítulo 8, verso 36, porque está escrito, por causa de ti somos mortos todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que nada nessa vida possa nos separar do amor de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Lembre-se que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.